Colecionar Elvis é entrar de cabeça num mundo de muitas ou infinitas possibilidades. Quem entra nessa aventura pode colecionar discos de vinil, CDs, 8-tracks, memorabilias, posters de filme, autógrafos, objetos pessoais. Eu estou nessa jornada há mais de 30 anos e neste vídeo eu quero mostrar para vocês aqueles que eu considero os 10 itens mais importantes da minha coleção. O primeiro item que eu quero mostrar para vocês, o número 10 da lista, é um disco de vinil. O disco LPM 1382, é o segundo disco do Elvis. Esse é possivelmente o disco mais importante que eu tenho na coleção, porque ele ainda está no bag, nesse plástico original da loja, o que é bastante raro para discos dessa época, com o preço da época aqui, $2,69. Das edições que esse disco teve, esta, sem nenhum anúncio no verso, é a versão mais rara. E além disso, acompanhando este disco, estava a foto bônus que foi incluída nas primeiríssimas edições desse disco. Essa foto bônus é mais rara do que o próprio disco. Ela foi distribuída apenas no começo das tiragens, nas primeiras tiragens, traz uma foto do Elvis no palco e também uma seleção, uma listagem dos itens que já haviam sido lançados do Elvis nas lojas. O primeiro disco do Elvis também acompanhava uma foto bônus, o que é também bastante raro. Esse disco, portanto, além de ser um dos favoritos meus do Elvis, é talvez o disco mais importante que eu tenha na coleção. O item número 9 da minha coleção é um pôster de filme. Pôsteres de filmes do Elvis são relativamente fáceis de se encontrar, mas alguns filmes são mais difíceis, como os filmes de J-Lo's Rock, King Creole, Lovin' You e, claro, o filme que deu o pontapé inicial na carreira cinematográfica do Elvis, o Love Me Tender. E é justamente este pôster que eu quero mostrar para vocês, que eu considero o nono item mais importante da minha coleção, que é o pôster do filme Love Me Tender. Este não é o tamanho padrão, usual, de pôster usado nos cinemas americanos. Essa é uma versão menor, que era colocado geralmente na entrada do cinema, na porta ou algum lugar assim do gênero. Não era o cartaz maior. É um pôster muito bonito, né? Está em muito bom estado, apesar de ter uma mancha aqui de algum líquido que foi derramado em cima, mas ele está com uma cor muito vibrante. Tem uma arte muito bonita, lembra bastante o Elvis, né? Porque às vezes os desenhos que eram feitos do Elvis nessa época não lembravam o Elvis, e o pôster Love Me Tender lembra. É um item relativamente raro, né? Porque pôsteres do filme Love Me Tender não são muito fáceis de se encontrar. Então este pôster eu considero o nono item mais importante da minha coleção. Objetos pessoais, objetos que pertenceram a Elvis, são sem sombra de dúvida os itens mais cobiçados pelos fãs. Eu tenho alguns deles. E o próximo da minha lista é essa E-Sharp que o Elvis deu no concerto em Cincinnati em 21 de março de 1976. Junto com a E-Sharp vieram 6 fotos da apresentação, inclusive uma delas com o Elvis quando ele troca a roupa depois de ter rasgado ela durante a performance de Polk Salad. Além dessas 6 fotos que acompanhavam a E-Sharp e que foram tiradas pela fã que pegou a E-Sharp, eu também consegui o ingresso do show, recortes de jornal que ela guardou, entre eles a caricatura que o Elvis segura durante o show, uma caricatura que foi feita por um cartunista do jornal The Cincinnati Enquirer e que o Elvis achou muito engraçado, levou ao palco e mostrou aos fãs. E-Sharps também são uma coisa bastante complicada de se conseguir uma E-Sharp original, porque a mesma E-Sharp que o Elvis usava no palco também era vendida nos concertos como souvenir. Então é importante, quando a pessoa for procurar uma E-Sharp do Elvis, que ela se atenha a alguns detalhes, como por exemplo, as marcas de dobra, porque o Charlie Rod dobrava essas E-Sharps de uma maneira específica para ficar envoltas no pescoço do Elvis, e quando elas eram vendidas dentro do pacote, elas eram dobradas de outra forma, num formato quadrado. Além disso, sinais de maquiagem, suor ou manchas são um bom indício de que o Elvis utilizou essas E-Sharps. Dá para ver algumas manchas do que pode ser suor ou maquiagem
bem perto do nome do Elvis aqui, onde ele pegaria com a mão para jogar a E-sharp. Para essa posição da lista, eu escolhi o meu exemplar desse compacto especial, muito especial, That's Alright Mama, Blue Moon of Kentucky, que é um compacto original da Sun. Esse aqui eu ganhei de presente da minha família, quando eu fiz 40 anos. Então, além disso, ele tem mais essa característica especial. É claro que esse aqui é um dos discos mais especiais da discografia do Elvis, porque é o disco que iniciou a carreira dele, né? É a primeira gravação dele profissional, lançada pelo icônico selo Sun Records. E este exemplar aqui está em muito bom estado. É possível ver o selo com clareza, né? E principalmente é possível ver as 3 marcas da prensa que fez o disco, que é uma característica das prensagens feitas em Memphis, no Tennessee, e que confere autenticidade aos compactos da Sun. Os compactos da Sun Records estão ficando cada vez mais difíceis de serem encontrados, porque, dada a sua idade, né, afinal de contas, já se passaram muitas décadas desde que o Elvis gravou esses discos, e eles não foram feitos assim em grandes quantidades. Então, além do fato de ser a primeira gravação do Elvis profissional, tem também o fato de que esses compactos estão ficando cada vez mais raros. Então essa é a minha escolha para esta posição da minha lista de itens favoritos da coleção. Entre os objetos colecionáveis de Elvis, entre os mais desejados, estão obviamente os autógrafos de Elvis. É preciso muito cuidado na hora de colecionar autógrafos de Elvis, porque o mercado é inundado de falsificações. Por isso é importante conhecer a história do item, conhecer como Elvis assinava em cada período da vida dele e conhecer o pedigree da peça. Um dos objetos favoritos da minha coleção é este documento aqui, que é um documento do Exército Americano e que foi expedido em 3 de março de 1960. Esse documento traz a dispensa dos soldados, o soldo, né, o valor do soldo, qual era o regimento, qual era o número do soldado, e nesse documento está listado aqui o Elvis Presley, o soldado US 53310761, possivelmente o soldado mais famoso do mundo, ou um dos mais famosos do mundo. E alguém estava com uma cópia deste documento quando o Elvis chegou em Fort Dix, New Jersey, né, quando ele desembarcou no seu retorno do exército, e deu para ele assinar, e vocês podem ver a assinatura do Elvis aqui, pertinho do número 89, logo abaixo do nome dele, que está no número 87. É um documento muito precioso, uma assinatura de um período muito importante da vida do Elvis, então esse é um dos meus itens favoritos da coleção. Este é um item sensacional que eu não poderia deixar de fora da minha lista de itens favoritos. É um autógrafo do Elvis de 1969 que ele deu na frente dos portões de Graceland. Ele foi obtido pela fã Shirley Connell. A Shirley era vizinha do Elvis de fundo, vizinha do quintal do Elvis. E ela conseguia ver da casa dela o Elvis às vezes cavalgando por Graceland. A Shirley esteve diversas vezes com Elvis, foi fotografada diversas vezes com ele, conseguiu diversos autógrafos dele. E a última vez que ela foi fotografada com ele foi quando Elvis foi abastecer a moto dele em Memphis. Ele estava fazendo uma daquelas daqueles famosos passeios de moto que ele fazia de madrugada. Ele foi abastecer, a Shirley foi lá atrás e conseguiu, junto com amigos, ser fotografada e filmada com ele. E esse autógrafo aqui, ele tem uma história bastante curiosa. A Shirley conta, que era um dia de muito calor, os fãs estavam todos em volta do Elvis, e a Shirley pegou o caderno de telefone dela, onde ela anotava os telefones, e arrancou a contracapa desse caderno e começou a abanar o Elvis com essa contracapa. E o Elvis achou que ela estava querendo um autógrafo, pegou o papel da mão dela e autografou. E se você olha aqui no verso desse autógrafo, você vê aqui o símbolo da companhia telefônica de Memphis, o Southern Bell. Então esse item é muito bacana, tem uma história muito legal e é um autógrafo muito bonito do Elvis.
E já que estamos no campo dos autógrafos, eu vou mostrar para vocês mais um dos autógrafos que eu tenho, que é o meu autógrafo favorito do Elvis. E ele é meu favorito porque ele tem uma história muito especial. É a famosa Polaroid do Elvis, onde o Elvis estava caminhando pela praia nas Bahamas, e essa fã o encontrou lá, ela tirou uma foto com ele, com uma Polaroid, e como era uma Polaroid, ela conseguiu com que o Elvis autografasse para ela essa Polaroid. E o Elvis escreveu aqui atrás, to John Elvis Presley. Esse é meu autógrafo favorito do Elvis, porque pelas circunstâncias que ele foi feito, né? A circunstância, o Elvis estava andando numa praia nas Bahamas, foram as férias dele. O ano é de 1969, que é um ano fantástico na carreira do Elvis. Então, toda a situação inusitada do fã encontrar o Elvis caminhando pela praia, né? Conseguir tirar uma foto com ele e ainda autografar essa foto, ele ainda autografar essa foto, faz desse aqui, para mim, o autógrafo mais especial da minha coleção. Para a terceira posição dessa lista, eu escolhi o pijama do Elvis, que foi vendido pela Ginger Alden num leilão alguns anos atrás. A Ginger foi, como todos sabem, a última namorada oficial do Elvis e foi ela quem encontrou ele morto. A Ginger, depois do falecimento do Elvis, ela se manteve meio low profile, ela acabou não participando de muitas coisas, meio que quis deixar o envolvimento dela com o Elvis de lado depois do boom inicial ali da repercussão da morte do Elvis. E ela demorou muitos anos para participar de um leilão. E quando ela o fez, ela botou no mercado alguns itens muito, muito valiosos e muito interessantes, como por exemplo um medalhão de ouro com uma cabeça de carneiro muito famosa, que aparece em diversas fotos com Elvis. E entre esses itens estava também este pijama, que ela descreveu como sendo do mesmo modelo, porém de cor diferente, do que o Elvis estava usando no dia que ele veio a morrer. Esse é um pijama da marca Munsing Wear, uma marca que fabrica roupas nos Estados Unidos. O Elvis gostava muito desse tipo de pijama, ele tinha vários desses, e esse é um dos que a Ginger tinha em posse com ela, além de charutos, joias e outras peças que ela acabou leiloando. Dos itens pessoais do Elvis, essa camisa aqui é a minha favorita. Porque além de ser uma peça muito simbólica, muito emblemática dos anos 70, é de um período do Elvis que eu gosto bastante, que é a década de 70. Essa camisa, ela saiu de dentro de Graceland. Ela foi vendida num leilão, do primeiro e único leilão que Graceland fez no final da década de 90. Na época, ela foi adquirida pelo cantor australiano Greg Page. Alguns anos mais tarde, nos anos 2000 agora, a Elvis Presley Enterprises decidiu novamente fazer um leilão, o primeiro em muitos anos. E entre os itens que iam ser leiloados estava parte da coleção do cantor Greg Page. Entre eles, essa camisa que eu tive a felicidade de adquirir então nesse leilão. O Elvis começou a utilizar esse modelo de camisa em 1975. Elas eram feitas de uma seda mais brilhante, tinham botões com fundo quadrado, e o Elvis tinha várias cores deste modelo de roupa. Ele foi fotografado diversas vezes utilizando a azul, a amarela, que inclusive virou capa do disco Desert Storm. Ele foi fotografado também em Memphis, dentro da casa dele, em 76. E duas dessas camisas estiveram aqui no Brasil durante a Elvis Experience. Inclusive a camisa amarela que aparece na capa do Desert Storm. Dessas camisas, quase todas ainda estão em Graceland, com exceção de uma camisa azul e da branca, que é essa que eu tenho aqui. O Elvis foi fotografado usando essa camisa quando ele saiu de Graceland para a turnê de abril de 76. Ele é fotografado dentro do carro por um fã e também quando ele está subindo as escadas do avião. Nessa primeira foto que o fã tirou dele saindo de Graceland, é possível ver o detalhe do colarinho da camisa, bem como detalhes da manga. Os botões dessa camisa são bem característicos, tem um fundo quadrado, são redondos e tem um fundo quadrado.
e podem ser vistas aqui com clareza nessa foto de 75. Quando Elvis desce do avião em Indianápolis, em 77, para aquele que seria o seu último show, e ele é filmado pela CBS para o especial de TV, é essa camisa branca que ele está usando. O último item que eu quero mostrar para vocês e que eu considero o mais importante em toda a coleção é um item que tem um valor financeiro muito pequeno. E é um item muito simples, muito fácil de encontrar, mas que para mim tem um valor sentimental muito grande. Não poderia deixar de ser outro item. É o primeiro disco que eu ganhei do Elvis. Um presente da minha mãe, o disco Elvis Now, que está inclusive aqui no verso, com o registro dessa importante data, colocado aqui de Helena, minha mãe, para Sérgio, em 20 de novembro de 1987. Eu tinha acabado de fazer 7 anos de idade. É óbvio que é um item muito simples e um item exclusivamente sentimental, mas sem este disco, nada do que eu consegui do Elvis, nada do que eu colecionei do Elvis teria acontecido. Esse foi o pontapé inicial, né? Esse foi a pedra que rolou e ele é a número 1 do Patinhas. Então, eu considero esse o item mais importante da coleção. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção de itens que eu fiz, que eu considero os mais importantes da minha coleção. Espero que vocês tenham gostado de ver os itens pessoais do Elvis. E quero pedir a vocês que se cadastrem aqui, que se inscrevam no canal e que deixem o like aí embaixo do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.